Olá, bom dia para você que está aqui com a gente, tratando o agro como o agro merece e levando informações e novidades do campo para toda a Bahia e Sergipe. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Especialistas alertam para o perigo da quantidade de tiguera de milho nas plantações da Bahia. A agricultura baiana é um dos temas da abertura do ano legislativo no estado. Política Nacional de Combustível atende a produtores de cana-de-açúcar, milho e soja, mas desagrada distribuidoras. Entenda o porquê. O Agroband leva você para um passeio numa RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural com mais de 500 espécies catalogadas, entre elas 18 espécies de beija-flor. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Agroband. O Agroband está no ar aqui na sua tela, mas também nas redes sociais. Não esqueça, acesse e confira. Uma das grandes preocupações dos produtores de soja, milho e algodão é o risco da chamada ferrugem asiática, provocada pela tiguera ou resto de plantação. A doença pode destruir até 90% das lavouras e os especialistas estão chamando a atenção para a quantidade de tiguera de milho na região oeste da Bahia. O vazio sanitário é uma das principais medidas para controlar a doença. Durante esse período, é proibido manter plantas vivas no campo, justamente para interromper o ciclo do fungo que causa a ferrugem asiática. O vazio para a cultura da soja foi determinado que vai ser de 26 de junho até dia 24 de setembro. Portanto, teremos um vazio acima de 90 dias. Nós percebemos uma evolução fantástica nessa organização com a DAB e as instituições da região, comprovado por números. Não temos tido a presença de ferrugem asiática, que é a principal preocupação nossa na soja. Não teve evolução da doença, mesmo nessas áreas antecipadas. O que a gente sugere é aumentar, intensificar as análises de folhas, levar mais amostras, inclusive todos os produtores deveriam fazer isso, para identificar no laboratório as manchas suspeitas. Temos esporo no ar, mas não está se manifestando. Além da soja, outras culturas também precisam de atenção. Trata-se de um trabalho que depende de todos. Todos os produtores têm que fazer esse trabalho, não pode depender somente do programa fitossanitário, que hoje é operação da IBA. Todos somos responsáveis, todos nós somos fiscais de nós mesmos. Todos nós temos que acompanhar os resultados de cada produto, de cada manejo e evitar 100% tigueras de soja, seja dentro do período de vazio sanitário, fora do período do vazio sanitário. Tiguera é criação de doença para todos nós, então vamos evitar. Tigueras, inclusive, de soja, de milho e de algodão também, todas elas são inoportunas. A tiguera de milho tem sido um fator de alerta, já que pode servir de hospedeiro para pragas e doenças, afetando diretamente a próxima safra. Tiguera de milho, nós temos muito na região, estamos com um problema sério de cigarrinha de enfesamento, devido à presença de tigueras de milho em toda a região e de milho safrinha, às vezes mal conduzido também, dentre outras coisas que nós vamos ter que abordar nos próximos meses. O produtor rural chama atenção para os problemas que podem ser enfrentados ainda com relação ao combate à praga e destaca as alternativas encontradas pelos produtores baianos. Temos problemas pela frente, como alguns produtos, como o proticonazole, que é um triazol, é a principal molécula de controle hoje de ferrugem asiática e de outras doenças, manchas foliares, está perdendo eficiência. Porém, como a Bahia é um pouquinho mais preocupado com o manejo de resistência e no controle mais eficiente de doenças, mistura o prótio com os protetores como o mancozeb, clorotanil e entre outros. Então, nós estamos um passo à frente de algumas outras regiões que não se dedicaram tanto como nós da Bahia no manejo da doença e no manejo da resistência.
Ações dessa natureza vêm tornando o Oeste Baiano referência no combate da ferrugem asiática. Doutora Cláudia Godoy, chefe nacional do Programa da Ferrugem Asiática. Com todas as letras, falou ontem num seminário lá em Luiz Eduardo Magalhães. A Bahia é o melhor exemplo do Brasil em manejo fitossanitário, manejo de doenças em soja. Estamos de parabéns. Isso é fruto da dedicação da grande maioria dos produtores, dos construtores, dos gerentes, toda a equipe das fazendas, das instituições e do governo através da DARPA. E no próximo mês, logo após o Carnaval, ocorre um dos eventos mais esperados do ano pela cadeia produtiva agrícola regional do Oeste da Bahia e de todo o Mato Piba. É a Passarela da Soja, Milho e Culturas Alternativas. A Passarela da Soja, Milho e Culturas Alternativas está marcada para o dia 8 de março em Luiz Eduardo Magalhães, no Campo Experimental da Fundação Bahia. Em 2024, mais de 1.500 pessoas participaram do evento, entre produtores, agrônomos, pesquisadores e outros profissionais do setor. Para este ano, a expectativa é de superar esse público e trazer ainda mais inovações. A Passarela da Soja, Milho e Culturas Alternativas será realizada no Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste da Bahia, um espaço de 140 hectares dedicado ao desenvolvimento da agricultura regional. O evento conta com uma vitrine tecnológica onde cultivares são demonstrados em campo, além de estandes de empresas parceiras e temas técnicos no painel central. Os nomes dos palestrantes e a programação completa ainda serão divulgados, mas a passarela promete, mais uma vez, ser um marco no calendário agrícola do Oeste da Bahia, levando conhecimento, inovação e tecnologia para os produtores e todos os elos do agronegócio. E no próximo bloco, o assunto é a Política Nacional de Combustíveis, a RenovaBio. A lei garante ao produtor de cana-de-açúcar, de palma, de soja e de milho a participação nas receitas obtidas com os créditos de descarbonização. Mas a medida tem gerado polêmica. Não saia daí, o Agroband volta já. O Agroband está de volta para toda a Bahia e Sergipe, mas você pode nos acompanhar de qualquer lugar do mundo. Basta seguir a gente nas redes sociais. O Agroband está no YouTube, mas também no Instagram. Esse ano entrou em vigor a Lei 15.082 de 2024, que garante ao produtor de cana-de-açúcar, de milho e de soja, destinada à produção de biocombustível, a participação nas receitas obtidas com as negociações de créditos de descarbonização, os CBIOS. A medida, no entanto, tem gerado polêmica e desagradado as distribuidoras. Para falar sobre o assunto, a gente convidou Francisco Neves, que é diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustível. Francisco, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite do Agroband. E eu acho importante a gente começar, primeiro, observando o cenário, o mercado de combustível no Brasil e, claro, qual é a participação dos biocombustíveis nele. Sim, obrigado a vocês e desde já parabéns pelo programa, um programa de grande audiência e importante para os agricultores da Bahia, Sergipe e de todo o país. É bem verdade que essa nova legislação, ela vem em um contexto que tem um aspecto positivo, que é a participação forte dos biocombustíveis na nossa matriz energética, na matriz sobretudo de transporte, e é um mecanismo que deixa claro de maneira objetiva que aqueles agricultores que cultivam a soja e vendem a soja para essa destinação, ou a cana para a destinação de biocombustíveis, ou o milho para a destinação de biocombustíveis, ele tem direito a uma parte das rendas, em torno de 60%, das rendas das vendas dos títulos de descarbonização, que são os CBIOS. Agora, esse aspecto positivo, que foi uma grande vitória da Confederação Nacional da Agricultura, essa lei trouxe também coisas que nós entendemos de extrema gravidade, que são penalizações exageradas para os distribuidores de combustíveis, que são os únicos atores obrigados a adquirir esses títulos, que porventura tenham tido dificuldades administrativas de fazê-lo.
As penalizações, elas são agravadas não só em termos de natureza pecuniária, que são os valores da multa, mas são também agravadas pela forma como é aplicada, sem o devido direito de defesa, sem o amplo contraditório. Quais são essas penalizações? As penalizações pecuniárias agora impostas saem de 50 milhões de reais, podendo chegar a 500 milhões de reais. Isso não tem precedente na legislação brasileira do setor. É a única penalidade dessa natureza. E, além disso, revogaram a empresa sem o direito ao contraditório, sem o processo administrativo sendo concluído. Na verdade, impedindo que o fornecedor de combustível forneça para aquela distribuidora que esteja irregular, porque está em dificuldade financeira, e dessa maneira ele fica sem poder comprar o produto e, do ponto de vista prático, ele está impedido de comercializar. É claro que essas mudanças estão sendo discutidas e serão discutidas em juízo também, no ambiente administrativo, claro, mas também no ambiente jurídico, e ela vai compondo um cenário de um turbilhão, digamos assim, de polêmica que envolve as atuais políticas de transição energética do país, que tem muita coisa positiva, muita coisa boa, como essa de valorização dos agricultores e reconhecimento, que no nosso entender, inclusive, já estava na lei do RenovaBio. Agricultores com práticas sustentáveis. Com práticas sustentáveis e que vende para esta destinação, que é de biocombustíveis. E no nosso entender, já estava na lei do RenovaBio de 2017 essa obrigação, e a indústria não pagava. Então, essa lei passa a clarear isso e deixar isso absolutamente explícito e direto. Mas, além desse aspecto positivo, outros problemas estão colocados, né? No conjunto da transição energética. Além do programa RenovaBio, nós temos a política de mandato, que é essa política que estabelece a obrigação de um certo percentual de biocombustíveis na gasolina e um certo percentual no diesel. Além disso, nós temos uma nova política de crédito de carbono nacional, que envolve toda a atividade econômica do país, né, e que precisa integrar com a política dos biocombustíveis, assim como um conjunto de outras políticas anteriores que já existia, como era o caso do Proconv, que obrigou a mudança, por exemplo, o aperfeiçoamento dos motores, a melhoria da qualidade dos combustíveis fósseis, que melhorou muito também ao longo desses anos. Então, esse conjunto de política, a própria lei estabelece a necessidade de integrar, de articular, de tal maneira que ela resulte numa transição energética que seja inclusiva, que seja eficiente do ponto de vista econômico, que traga racionalidade também em termos de preços e consiga, portanto, ser no seu conjunto positiva. Então, provavelmente vamos ter esse ano de 2025 intensas discussões em todos os ambientes públicos, como nós estamos aqui com vocês, mas também no ambiente jurídico, também no ambiente administrativo, dentro do parlamento, para que a gente consiga, então, chegar no melhor ponto de termos no Brasil uma política energética com o fortalecimento dos biocombustíveis, mas também acolhendo as diversas outras fontes de energia. Para você ter uma ideia, Catiane, nós somos um país que temos desafios grandes para melhorar a nossa oferta de combustíveis. E precisamos fazer isso para dar segurança ao processo de desenvolvimento em curso no país. E quais são esses desafios e de que maneira, né, programas federais como o RenovaBio, como o Combustível do Futuro, vem estimulando a produção de biocombustível aqui no Brasil? Pois é, os biocombustíveis no Brasil tem um histórico de sucesso, a partir de uma racionalidade econômica. Quem primeiro colocou o biocombustível na nossa matriz energética foi o Getúlio Vargas em 1938. E fez isso porque estava importando muito produto e tinha oferta aqui dentro. Ele mandou estudar o assunto de 1935 a 1938 e passou a colocar na razão de 5% na gasolina como aditivo naquela época. E isso seguiu até o governo do General Geisel. Até o governo do General Geisel, em torno de 7%. No governo do General Geisel veio o Proálcool. Então estruturou as usinas brasileiras, os parques, veio o carro efetivamente só a álcool. Ocorre que essa política foi um sucesso extraordinário no primeiro momento, depois faltou produção e afundou. E trouxe uma crise de credibilidade terrível para os biocombustíveis. Tá certo? Essa crise de credibilidade ela só foi superada no início dos anos 2000 com o advento tecnológico do carro flex. Então nós precisamos, para fortalecer a política dos biocombustíveis, racionalidade econômica e uma lógica de desenvolvimento econômico que dê vida longa. Não pode ser um voo de galinha.
né? Como tivemos experiências no passado nesse sentido. E para que isso ocorra, é preciso racionalidade econômica. Tem que ver a efetiva sustentabilidade, a razoabilidade dos preços. Nós já tivemos agora preços bastante elevados durante o ano passado, que resultaram numa taxa de inflação que extrapolou um pouco a meta, né? Temos, portanto, a necessidade de que o combustível seja com preços razoáveis e esteja acessível a toda a população. E não podemos abrir mão de outras fontes. Nós não podemos abrir mão do petróleo. Nós precisamos do petróleo, porque o mercado brasileiro é um dos maiores mercados do mundo, temos uma demanda crescente, temos um povo que precisa melhorar a sua qualidade de vida e para fazer isso representa aumento de consumo de energia e precisa ter condições de ofertar essa energia para a nossa população. E por isso a ideia dos biocombustíveis, no nosso entendimento, ela era complementar, no sentido de como tem sido no histórico dessa matriz veicular que eu acabei de falar para você. E tem sido exitosa por isso, sobre uma lógica econômica e sobre uma visão complementar. Nós não podemos viver um romantismo em relação a isso. Francisco, e ao seu ver, quais são os prós e os contras da nova lei, sobretudo no que diz a compra, né, a aquisição dos créditos de descarbonização? Olha, o RenovaBio, que foi a primeira experiência, está completando aí 5 anos com o crédito carbono, ele tem muitos problemas. Eles são 3 eixos fundamentais, envolvendo aí num primeiro momento as metas. Essas metas são fixadas pelo governo, por ato administrativo do Conselho Nacional de Política Energética, e elas são vinculadas a uma redução da intensidade de carbono da matriz de combustíveis no Brasil, da matriz de transporte. Ocorre que se fixa essas metas, foi feito assim nos últimos 5 anos, e não reduz a intensidade de carbono. Então, na verdade, é preciso verificar por que isso está ocorrendo, mas alguma coisa tem, porque a finalidade não está sendo cumprida. Então, além do eixo relacionado às metas, nós temos um outro problema, que é o problema da certificação. A certificação ela tem que refletir uma real melhoria das práticas agronômicas. A certificação das indústrias ou do produtor? E das biomassas, que são os produtos, no caso da soja adquirida, da cana adquirida, você entendeu? Do milho adquirido. Então, tem que ter rastreabilidade, saiu da fazenda de Catiane e lá ela cuida do solo dela, ela utiliza um cultivo mínimo, ela faz uma adubação racional, utilizando inclusive adubos orgânicos, ela tem todo um cuidado para preservar o solo dela, como já existe amplamente em diversas culturas brasileiras. Mas o programa não pode ser negligente em relação a isso. Ele tem que, ao contrário, potencializar essas boas práticas do campo. E a nossa expectativa é que agora, na integração desse conjunto de energia, de políticas públicas, que esses problemas que o RenovaBio tem, seja nas metas, seja na certificação e seja num certo desequilíbrio econômico no comércio dos títulos, porque eu não sei se você sabe, Catiane, mas esse título é curioso a comercialização dele, porque o vendedor, ele vende se ele quiser. E o comprador, ele é obrigado a comprar. Você imagina que isso é uma anomalia econômica, porque... Na lei de mercado existe, isso não existe. O cara acaba segurando o preço e diz o seguinte, ele está precisando, ele vai pagar o que eu quiser. E isso gera o quê? Gera insegurança jurídica, gera insegurança administrativa, gera preços abusivos. Esses títulos começou no seu início a R$30 cada título, chegou a quase R$200, R$180. Hoje está na razão aí de 70, a estimativa deles é que vai ficar o ano que vem, agora em 2025, em torno de R$77 cada título. Agora, já que estamos falando em inflação, Francisco, você ou a associação, como é que vocês veem isso? Esse incentivo ao biocombustível, ele pode influenciar no preço da cesta básica ou de produtos, né, como soja, milho, que são as biomassas para a produção desses biocombustíveis? Olha, o potencial agrícola do Brasil... O presidente Lula, inclusive, já manifestou, né, sua preocupação em relação a isso. Sim, pois é, o presidente Lula tem uma percepção política sofisticada e isso é possível de ocorrer, né? É claro que um país com a potencialidade do Brasil, com vamos dizer assim, um perfil de uma agricultura dinâmica, altiva, produtiva, como é o caso da nossa, tem um grande potencial de expansão e equilibrar isso. Mas esse equilíbrio vai depender, sobretudo, da racionalidade de intervenção que o governo vai fazer. Porque se o governo faz uma intervenção abusiva
estabelecendo metas que não suporta na capacidade de oferta do combustível. Isso desequilibra os preços. E o sujeito, em vez de vender o milho para fazer o cuscuz, ele só vai vender milho para fazer biodiesel, e o para fazer cuscuz vai comprar a preço de ouro. Então é preciso racionalidade econômica nesse equilíbrio e nesse momento econômica. E aquilo que nós falamos, a rastreabilidade. E rastreabilidade para assegurar os efeitos esperados do ponto de vista ambiental, que é exatamente a integridade ambiental desse processo. Ok, Francisco, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agroband, deixar as portas abertas, volte sempre, né, para trazer mais notícias, mais novidades, e você não saia daí, porque o Agroband volta em instantes. A competitividade da agricultura baiana, impulsionada pelo crescimento do agronegócio e apoiada por fundos de investimentos, foi destacada pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia. Um dos pilares da nossa economia, a agricultura baiana, está cada vez mais competitiva. A estimativa do PIB da Bahia em 24 indica a contribuição que o setor ficará em torno de 83 bilhões, o que corresponde a uma totalização de aumento de 23,8% do poder e da força da nossa agricultura patronal e familiar. A produção do agronegócio tem crescido e nosso governo tem ajudado bastante. Estamos investindo fortemente no desenvolvimento do agronegócio baiano, em parceria com o setor e suas entidades representativas, promovendo um ambiente de diálogo respeitoso, transparente e construtivo em prol dos grandes negócios para o estado da Bahia. Por sua vez, os produtos da agricultura familiar ampliam e sua participação cada vez mais competente na cesta de alimentos das famílias baianas. O estado se faz presente através de ações como a Feira Baiana da Agricultura Familiar, fazendo parte do calendário econômico e cultural do estado da Bahia, que produz e alimenta. Nós ainda temos o Sertão Vivo, Parceiros da Mata. Inclusive quero agradecer mais uma vez aqui nas palavras do presidente, quando essa casa aprova os empréstimos para que a gente possa fortalecer essas ações. Sertão Vivo contribuindo para dar maior produtividade e competitividade econômica. Esses investimentos superam a ordem de 1,5 bilhão. As reservas particulares do patrimônio natural, RPPNS, são importantes instrumentos na preservação da fauna e da flora no Brasil. A Bahia se destaca por possuir a maior quantidade de RPPNS do país, com 120 registros. O Agroband leva você agora a um passeio para conhecer um desses paraísos no estado, a Espinita, no litoral sul. A reserva possui mais de 500 espécies catalogadas, entre elas 18 espécies de beija-flor. A Reserva Espinita é uma área de preservação privada localizada na costa do Dendê, dedicada à conservação da Mata Atlântica no Baixo Sul da Bahia. A história da Reserva Espinita, ela se inicia no ano de 1973, com a aquisição da área por nossa família, e a decisão de meu pai de manter mais da metade das matas da propriedade de pé, intactas, preservadas. Não só isso, a gente também, nós restauramos parte das áreas agrícolas que foram de pastagem do local, né? Recuperamos a mata desses lugares, ampliando essa cobertura vegetal natural da área. Mas foi só 3 décadas depois que a Espinita ganhou o status de reserva particular do patrimônio natural. Nos anos 2000, a família decide transformar essas matas em RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, assegurando a sua preservação para a perpetuidade. Ela só pode ser desfeita por força de lei, essa reserva. E foi uma decisão muito importante, porque aqui a gente tem uma biodiversidade muito rica, com mais de 500 espécies catalogadas até agora, entre fauna, flora e fungos.
Isso em levantamentos preliminares que a gente vem fazendo com o apoio das universidades, dos professores e pesquisadores. Hoje é um verdadeiro refúgio para a biodiversidade. Pesquisadores da UFBA e da UESC já identificaram mais de 36 tipos de fungos e 180 espécies de plantas. Além disso, abriga 217 espécies de aves, 23 tipos de mamíferos e uma grande variedade de répteis e borboletas. Aqui a gente está chegando na sede da Reserva Espinita e é a área, né, do centro de visitantes, do centro de visitação. Então, aqui logo na chegada a gente tem a área do Jardim dos Beija-Flores. Então é uma área, ó, a gente pode observar diversas espécies de beija-flor, borboletas também. Aqui na reserva ocorrem 18 espécies de beija-flor. 18 espécies diferentes. São 118 hectares de Mata Atlântica, entre áreas preservadas e em recuperação. O local concentra 16 nascentes, 5 represas, 3 microbacias hidrográficas, 8 lagoas e 9 brejos. Mas não é só isso. A reserva ainda fornece água potável para comunidades do entorno, garantindo um recurso essencial para os moradores. A reserva também é um importante espaço para educação e pesquisa ambiental, recebendo alunos, cientistas e visitantes interessados em conhecer de perto a riqueza da Mata Atlântica. E um outro aspecto importante são os serviços ambientais que a área ela mantém. Então é a preservação, a proteção do solo, a preservação das nascentes. São 16 nascentes que correm para rios da região. Nós temos diversas captações de água diretamente por comunidades do entorno. Tem a questão dos polinizadores que ajudam na agricultura. E agora, nesse momento, nós estamos entrando numa fase de estruturação da reserva. Dotar ela com uma estrutura melhor para a gente poder dar um suporte de melhor qualidade, uma melhor atenção aos pesquisadores, aos professores que vêm com seus alunos, às atividades de educação ambiental e à conservação como um todo. Então, em breve, a gente vai estar aí lançando uma campanha em favor, né, em prol dessa estruturação aqui da reserva. Na Espinita, preservar não é apenas proteger o passado, mas também construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Por hoje ficamos por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Um bom domingo e eu vejo você semana que vem no mesmo horário. Até lá!